Bem-vindos a mais um podcast Construindo Saúde. Eu sou a doutora Cristina Milagre, cardiologista e médica do esporte. Hoje eu convidei uma colega endocrinologista, onde vamos conversar sobre resistência insulínica, a doutora Graciela Busic. Ela é endocrinologista, fez mestrado em endocrinologia pela Unifesp, professora da Faculdade de Medicina Unicid e médica do Grupo Fleury. Graciela, é um prazer te receber para mais um bate-papo. O objetivo desse podcast é a gente conversar com uma linguagem fácil, para a gente colocar as pessoas por dentro dos assuntos, para que elas possam se cuidar e construir saúde. Porque a gente sabe que hoje, nessa correria, a gente está sempre correndo atrás de qualidade de vida, ver o que a gente pode melhorar com a nossa saúde. E esse assunto é um assunto muito importante. Obrigada, Cris, pela oportunidade. Acho que vai ser um bate-papo bem legal e bem esclarecedor para um tema super comum, né? Que hoje vem acontecendo. Exatamente. O que é a resistência insulínica? Porque, assim, às vezes a pessoa escuta e fica não entende o que é. Então, primeiro a gente tem que entender o que é a insulina, o que é esse hormônio, o que ele faz no nosso corpo. Certo. Então, a resistência insulínica, primeiro de tudo, eu vou esclarecer um pouquinho o que é a insulina. É um hormônio produzido pelo pâncreas, né? Ela é um canal que vai pegar a glicose do sangue e levar para dentro da célula. Então, é super importante. É ela que controla a nossa glicemia no corpo. Então, a partir do momento que a gente tem uma resistência insulínica, que é o termo usado, quer dizer, essa insulina ela está trabalhando com resistência, com dificuldade. Então, a partir disso, para começar a dar conta dessa glicemia no sangue, tem que ser produzida cada vez mais insulina. E isso vai estimulando o pâncreas até chegar um momento que o próprio pâncreas ele fica cansado dessa produção. E aí é que começa a tendência pré-diabetes, a diabetes. Eu sempre falo para os pacientes que a resistência insulínica é a insulina alta, né? Na verdade, no exame a gente vai ver que a insulina está alta. Então, muitas vezes, se a gente só faz a dosagem da glicose e da hemoglobina glicada, que é aquela média do açúcar, às vezes está tudo bem, mas às custas de um hipertrabalho pancreático. E aí você vai ver, o paciente está com insulina de 30, 40. Então, muitas vezes, passa batido um diagnóstico porque não se dosou a insulina. Exato, às vezes é um quadro inicial que só a insulina já está aumentando, mas ainda não está refletindo num aumento de glicose, no pré-diabetes nem diabetes, só que na verdade já é importante tomar medidas para estar melhorando esse funcionamento, justamente para que não fique doente lá na frente. Porque é o caminho para o diabetes. Exato. Né? Porque assim, num primeiro momento, a glicose e a hemoglobina glicada estão controladas, só que vai passar uma hora, vai chegar um momento que ela vai estar descontrolada, mesmo o pâncreas tentando dar conta do recado. É super importante porque é uma doença silenciosa, né? Então, na verdade, no começo não sente nada ou são queixas muito subjetivas que pouco sente, o paciente sente, só que depois culmina em doenças maiores. Então, por isso que é importante sempre estar analisando, né? E por que pode acontecer essa resistência insulínica? Pode ser fator genético, às vezes é uma tendência, o paciente tem essa história familiar, alguém na família que tem essa alteração também, ou outras causas, tá acima do peso, tá sedentário, tem uma gordura mais centralizada na região do abdômen, tem uma dieta muito farta de carboidrato, calórico, cheia de açúcar, então tudo isso pode levar. E a gente não pode esquecer também no caso das mulheres que tem uma patologia muito comum, que é a síndrome dos do ovário policístico, né? Interessante. Que pode levar também à resistência insulínica. Então, pois é, porque muitas vezes as pessoas podem pensar que é uma coisa, que é uma condição de somente pessoas que estão acima do peso. Mas a pessoa pode ter um corpo normal, assim, sem sobrepeso aparente, sem obesidade, mas ela pode ter resistência insulínica. E já estar apresentando resistência insulínica. Então, por isso que o olhar médico, o cuidado médico, ele é muito importante. Ele vai muito além só de números. Ele vai da história, do estilo de vida, como aquela pessoa está levando, e tudo isso vai culminar numa suspeita clínica para depois numa investigação, né? E uma coisa importante é que a gente sabe que a insulina, ela age
inibindo o hormônio da saciedade, não é isso? A leptina, ela tem uma interferência na leptina. Como é que funciona isso daí? Na verdade, falando da insulina e a relação até com a saciedade, a própria insulina, ela ajuda lá no sistema nervoso central, ela ajuda nesse controle da saciedade e ela também regula a ação da leptina, que é um hormônio importante para a saciedade, para o gasto energético. Só que quando a gente passa a ter muita insulina e, acima de tudo, uma resistência insulínica, ela não vai fazer essa função adequadamente. Então, vai ser mais um fator para a pessoa, para o paciente começar a ter dificuldade de perda de peso ou até começar a ganhar peso. A mesma coisa acontece com a leptina. Quando a gente tem excesso de gordura, a gente tem uma resistência à leptina. E aí não vai agir adequadamente. Então, vai piorando. Tem paciente que às vezes comenta que tem aquela vontade de comer doce à noite, uma coisa assim. Existe alguma correlação que isso pode ser insulina alta? Porque tem pacientes que mencionam isso. Falam, doutora, parece que me dá um negócio que eu tenho que comer um doce. É o que a gente fala, são várias queixas subjetivas, né? A hiperinsulinemia, que é quando essa insulina já está mais alta no sangue, ela dá esses picos, ela dá também um cansaço, que às vezes a pessoa não sabe nem explicar porque está tendo aquele cansaço, e você vai ver, tem relação com a dieta rica em açúcar, rica em carboidratos, né? E às vezes pode acontecer de do pâncreas ficar tendo que produzir mais insulina, em algum momento ele errar a mão e o paciente em alguns momentos fazer hipoglicemia? Pode acontecer também. Que às vezes tem paciente que queixa de tontura. Sim, que é o que acorda a gente de noite. até chama, tem até um diagnóstico para isso, que é a hipoglicemia reacional, né? Que é aquelas queixas que a pessoa tem esse pico de fraqueza, de mal-estar, depois de um tempo de comer uma dieta rica em massa, em pão, em doce. Pode acontecer também. Pois é, então, são queixas fica sutis. uma ação desregulada. É tudo muito sutil e tem uma desregulação grande dentro do organismo. Por isso que é importante estar sempre sob esse olhar. Aí, falando um pouquinho assim, a gente sabe que o estilo de vida é capaz de melhorar esse quadro, mas a gente também usa alguns medicamentos. Então, assim, quando a gente atua nas medidas de estilo de vida, prática de exercício físico, perda de peso, reeducação alimentar, muitas vezes o paciente pode conseguir reverter isso. Sim. Mas tem alguns casos que a gente vai precisar de medicamento, não é? Na verdade, quando a gente estuda isso, já é bem embasado na literatura, a conduta inicial é modificação do estilo de vida, né? Então, o que vai fazer mais diferença, até mais do que o medicamento, é mudar o que está sendo feito. E baseado em quê? É uma dieta com boas condições calóricas e principalmente de qualidade, né? Diminuir carboidrato e aumentar a proteína. Exercício físico, muito importante focar em fortalecimento. Sim. Também já é bem embasado que quanto mais massa muscular a gente tiver, melhor vai estar o funcionamento dessa insulina. Então, essa resistência, ela consegue melhorar muito com a formação de massa muscular, né? E um outro pilar que eu falo para os meus pacientes que é muito importante também, sono adequado. Sim. Então, a partir do momento que a gente tem uma boa higiene do sono, que a gente tem uma boa noite de descanso, tudo metabolicamente vai funcionar melhor também, inclusive a insulina. Exatamente, porque assim, eu sempre falo com os pacientes, o carboidrato que você come à noite, para o seu corpo, é completamente diferente do efeito do carboidrato durante o dia, que você se movimenta. No começo da manhã. Né? Que você tem os hormônios lá, o cortisol, você se movimenta, você sai para almoçar, você volta, você anda no escritório. Então, acaba que você está ajudando o seu corpo a gastar, né? Sim. Agora, quando você come muito tarde e depois você deita, você não está favorecendo em nada. Então, metabolicamente... E aí, se ainda tiver um sono inadequado, começa a liberar os hormônios do estresse. E são estes hormônios, incluindo cortisol, que vai lá à noite e aumenta a resistência, piora o funcionamento da insulina também. Porque assim, sempre tem essa questão, né, de você ir dormir por volta de 10h30, que é um horário ótimo, porque se você tá ali com o efeito da melatonina, e depois quando é por volta de 4 horas da manhã, o cortisol já tá começando a aumentar, né? Novamente, então, se você vai dormir 1h da manhã, você já perdeu essa relação da melatonina que ajuda a dormir, e depois o cortisol começa. Então, assim, a gente tem que forçar, mesmo que seja uma coisa difícil, porque as pessoas hoje, nesse mundo moderno, a gente dorme hábito, tarde. Né? Né?
Então, assim, eu brinco com os pacientes que antigamente, meio da noite era realmente o meio da noite. Porque as pessoas dormiam 8 horas da noite. Exato. Meia-noite era o meio da noite. 4:30 da manhã elas estavam levantando. Então, era muito fácil a coisa funcionar. E hoje é muito fácil dar tudo errado. No sentido que a gente chega tarde, às vezes come um lanche, às vezes você come tarde porque você não conseguiu chegar mais cedo em casa, enfim. Então, assim, eu vejo que pelo menos na minha experiência, assim, que eu vejo os pacientes falando, naquele paciente que tá com a insulina alta, mas não tá com esses gatilhos de comer muito, né? Com aquela coisa assim, super exacerbada, muitas vezes o estilo de vida pode resolver. Com Mas certeza. aqueles que estão assim, muito afoitos, não conseguem parar de comer, aí mistura uma compulsão, uma ansiedade, o medicamento ajuda, até porque, assim, do ponto de vista emocional, o paciente sente que está fazendo um tratamento. E isso acaba impactando ajudando, também, não é? Aí tem duas coisas importantes. Como a gente falou, existem aqueles pacientes que têm a tendência genética, que chega, não tem sobrepeso, não tem, mas tem a resistência insulínica por tendência genética, mas a grande maioria já tem tudo atrás, né? O sedentarismo, o sobrepeso, às vezes já está até com obesidade. Sim. E a gente sabe que para resistência insulínica, o vilão da história é a gordura abdominal. Então, se a gente de cara, é o que eu falo para os pacientes, a primeira meta, eu não falo nem valor numérico de peso, mas é mudar a composição corporal, é afinar a cintura, né? Isso. Então, quando a gente consegue atuar principalmente nessa gordura abdominal, que é essa cinturinha mais avantajada, vai ser o primeiro passo para poder estar sensibilizando essa insulina, fazer com que ela trabalhe melhor. E para isso, às vezes, principalmente se o paciente já estiver com um estágio de obesidade, talvez a medicação seja muito bem-vinda, até para auxiliar nessa questão da perda de peso. Sim, né? claro. Que já vai ajudar em todos os sentidos. Mas também tem a questão. Se a gente tem paciente que às vezes a gente fica batendo na tecla, mudança do estilo de vida, mas às vezes aquilo ali não é possível para ele naquele momento. Então a gente tem que enxergar as outras faces também. Não vai ser possível naquele momento, então a gente dá um sensibilizador da insulina para que também não chegar para a gente diabético, já não é legal, né? Exatamente. Então acho que tem que cuidar em todos os momentos. Esse olhar assim individualizado, de entender como que está aquele paciente naquele momento, porque você tem aquele que está muito disposto e que vai fazer mudanças factíveis e que tem aquele que está no momento que não vai conseguir. Que ele não tá. É o paciente que chega para mim trabalhando à noite. Exatamente. Então, tem coisas da rotina que não tem como a gente mudar. Exatamente. É a realidade dele naquele momento. Então, a gente vai adaptar para também não deixar que isso vire mais doença no futuro. Eu queria só falar um pouquinho dessa questão do exercício, né? Porque, como eu sou médica do esporte, eu também quero falar um pouco disso, porque você falou da questão muscular, que é fundamental, até porque quando a gente ganha massa muscular, a gente aumenta o gasto metabólico, então o que a gente come, o nosso músculo vai gastar, né? Exato. Então a gente não vai ganhar peso, vai dividir essa alimentação com o músculo. Mas quando você fala também de exercício aeróbico, a gente também tem uma queima, né, de glicose, que eu brinco que a glicose entra de graça na célula. Não precisa de nada do pâncreas trabalhar. Sim. Tanto isso é verdade que quando a gente pega pacientes diabéticos insulino dependentes que vão fazer exercício, se você não ficar atento, eles fazem hipoglicemia durante o exercício. Você tem até que mudar, né? Porque às vezes eles têm que levar alguma coisa e comer durante, porque eles tomaram a insulina e depois eles fazem exercício e a glicose cai, né? Então, assim, o exercício aeróbico, ele é realmente muito importante também. Uma experiência própria minha, a minha insulina, que o normal é até 13 na maioria dos lugares, né? E pelo menos do que eu já li, você confirma que uma insulina ótima seria abaixo de 10, não é? Assim, pra gente falar, não, tá bom. Sim. Aí a minha insulina, por exemplo, era 9. Agora que eu tô correndo, que eu já fazia pilates, meu último exame, a minha insulina tava 2. Nem eu. Melhorou Assim, absurdamente, eu fiquei, né? assim, impressionada Claro mesmo. que deve ter hábito alimentar, porque Claro. uma coisa puxa a outra também, né? Mas, assim, eu falo assim, se você não puder fazer nada, você desça do ponto do ônibus ou desça uma estação antes do metrô, você vai caminhar depois do almoço, 3, 4 quarteirões,
da empresa que você vai almoçar num lugar e volta. Porque, inclusive... Qualquer esforço que o não deixe menos tempo sentado vai dar resultado. Pois é, porque eu estava lendo um artigo de uma pesquisadora brasileira que ela mora em Portugal. E ela começou nisso porque ela que estava com resistência insulínica. E aí ela falou disso, do exercício de baixa intensidade depois de uma alimentação. Então eu falo para os pacientes, olha, se você está em casa, desça e suba 3 lances de escada, ou você vai almoçar num restaurante mais longe do trabalho, alguma coisa. Porque esse exercício de baixa intensidade, ele ajuda o pâncreas, não é? Energia, exatamente. Assim como os snacks de exercício, que eu também sempre falo, né? Então, hoje, mais vale... Vai para academia, ok, faz seu exercício, mas cada vez mais indicado, a cada 1 hora, levanta do computador, levanta da cadeira, vai descer uma escada ou vai fazer um polichinelo, que seja 1 a 5 minutos, já tá ótimo. Por quê? Coloca o metabolismo para trabalhar também. Exatamente. Então, tudo isso vai melhorando essa Eu falo para os resistência. pacientes, você tem que ajudar o seu pâncreas. Então, qualquer exercício que você faça, você vai ajudar o seu pâncreas, porque a glicose vai entrar lá de graça, sem ele trabalhar. Um termo bem fácil aqui para todo mundo entender, tá, gente? E se você comer menos carboidrato e menos açúcar, o seu pâncreas vai ter que produzir menos insulina para equilibrar a glicose. Então, mas também é importante comer carboidrato, né? Porque se você... energia. Exatamente. E se você começar a treinar e não comer carboidrato, você perde músculo. Exato. Né? Então, assim, é um equilíbrio. A gente não pode pensar que o carboidrato é o vilão de tudo. Ele tem a sua importância. Mas eu sempre falo, se você puder tirar o carboidrato da noite 2 ou 3 vezes por semana, né? Mesmo que você não consiga todas as noites, comer mais cedo, tudo isso, né, Graciela? E mesmo vai haver uma refeição, né, socialmente falando, vai ter uma massa, vai ter uma pizza. Insira mais fibras, né? Porque Sim. aí absorve mais lentamente, dá tempo para o pâncreas e produzir a insulina no tempo certo. Então, são dicas importantes que ajudam no nosso funcionamento. E aí acaba ajudando a parte metabólica. E uma outra... Pensando nos medicamentos, ainda o glifage, né, o metformina, ainda é a droga de escolha. Exato, para sim. quem tem resistência insulínica? Neste momento, sim. Então, avaliando o contexto de uma forma geral, se a gente está com um paciente com excesso de peso, com obesidade, aí a gente pensa principalmente nas medicações para controle da obesidade, que vão auxiliar na perda de peso, né? Que acaba ajudando o combo. Mas pensando num paciente que não tem tanto essa questão do excesso de peso, a metformina é ainda o grande vilão da história, né? Então, como que a metformina age principalmente? Melhorando o funcionamento dessa insulina. Ela sensibiliza a insulina. E aí, dessa forma, acaba auxiliando também. Aí, acreditando, né? Orientando que o paciente também vai melhorar o estilo de vida, os outros fatores, acaba sendo o combo que funciona bem também, né? Pra dar uma ajuda, mas o que mais ajuda é mudar os hábitos. Que muitas vezes a gente fala assim, não, é só mudança de hábito, que é o mais difícil. Que na é o mais prática, difícil, né? Até para o médico tratar, né? E lembrando assim, quando a gente fala em perda de peso, mesmo que tenha obesidade, se a gente consegue 5% da perda de peso, já melhora a sensibilidade da insulina, já melhora a parte metabólica. Então, não é nem aquela coisa de, preciso chegar ao meu peso ideal. Não, são coisas simples que já vai mudando aos poucos e no final acaba otimizando o resultado. Eu acho que eu vou dar um exemplo aqui de um caso que eu tive, e aí você até me aponta aí o que você achou disso tudo. Um paciente de mais ou menos 55 anos, que assim, ele faz atividade física, mas ele era aquele assim, que comigo dava vontade. Então, depois do almoço, sorvete, ia no self-service, comia batata frita, tipo, sem regras, com mais ou menos 55 anos. E aí a insulina dele estava 60. Aí eu falei pra ele, olha, só mudança de hábito não vai dar certo. Aí eu entrei com metformina pra ele tirou os excessos da semana, continuou fazendo exercício. 3 meses depois, a insulina de 60 foi pra 26. E ele perdeu 5 quilos, porque ele tirou todos esses excessos. Aí ele falava, doutor, agora eu faço assim, de final de semana, eu como uma coisa que eu tenho vontade, tudo, mas durante a semana eu fico assim, bem regrado. Sem nada. Ele já fazia exercício, mas assim, era um paciente que ia pro diabetes, mas ele não tinha obesidade.
Você olhava assim, tá, ele não era magrinho, mas também, no máximo, um sobrepeso. Mas isso hoje também mudou, a gente depois vai falar um pouco disso, né, em outro momento. E aí, depois de 3 meses, a insulina foi para 14 e depois foi para 6. Então, veja, um paciente que saiu de 60 de insulina e foi para 6. Lógico, ele usou metformina? Sim. Mas ele... com certeza, o que ele fez foi o grande vilão pra mudar. Exatamente. E certamente ele começou a fazer exercício. Ele Ele já mudou a fazia. composição corporal. Ele já fazia. Só que assim, como ele comia muita besteira, assim, muito alimento, né, de má qualidade, assim, no dia a dia, acabava que o exercício não tinha tanto impacto, né? Na hora que ele tirou os excessos da alimentação, continuou o exercício e o medicamento, a medicação mudou a vida. aí, assim, ele reverteu um quadro que ele ia estar com diabetes daqui a pouco. Sim. Né? Então, com assim, certeza. muitas vezes, os pacientes, às vezes, acham que a gente gosta de remédio, né? Que médico gosta de passar remédio. Mas não é. É porque tem situações que o remédio é fundamental para ajudar no processo. É essencial. Mas, por exemplo, tem situações que, igual nesse caso desse meu paciente, com uma insulina de 6, com os hábitos e mantendo um peso e fazendo exercício, ele pode vir a ficar sem o remédio e ir monitorando? É factível, você acha? Com certeza. Se ele manter os hábitos e mantendo esse cuidado, com certeza ele pode ficar um longo período dessa forma. Né? Ótimo. Isso é bom, porque isso também é um estímulo para o paciente, né? Sim. Que você fala para ele, olha, você vai fazer um tratamento e pode ser que você não precise de medicamento. Igual aquele paciente que tem pressão alta e perdeu peso e deixa de ter hipertensão, porque, na verdade, ele estava com excesso de peso, com uma alimentação ruim. Perde, já muda. Né? Então, e uma coisa importante, às vezes, para o paciente, para as pessoas entenderem, mas se não está dando nada lá, não virou diabetes ainda, não virou nada, por que ficar preocupado com isso? Justamente por isso, é uma condição que aumenta o risco cardiovascular. Isso. O fato de ter já a resistência insulínica, que geralmente ela vem junto com uma síndrome metabólica, né? Que é a alteração de vários aspectos, de colesterol, de gordura abdominal, de peso, exato, isso aumenta o risco de ter um infarto, de ter um AVC. Então, tudo a gente sempre está visando diminuir que esse paciente fique doente, na verdade. Tá tratando, cuidando antes dele ficar doente. E também me parece que tem alguns artigos relacionando resistência insulínica com cânceres, né? Também. O que você tem para dizer pro pessoal aí sobre isso, assim? Tem alguns estudos de mais peso? A hiperinsulinemia, na verdade, ela é anabólica, né, na verdade. Sim, então, inflamatória, né? E inflamatória também. Então, acaba mudando, estimulando principalmente para quem tem mais predisposição. Associa o excesso de peso mais um fator mais agravante ainda para risco de câncer. E se você for pensar, câncer e doenças cardiovasculares são as patologias que mais matam no mundo. Exato. E a base dessas doenças é a inflamação. Sim. Inflamação, resistência insulínica, diabetes, né? Então, assim, acaba que o paciente vai tendo várias coisas ao mesmo tempo, né? Ele vai somando condições. E o risco vai aumentando. Então, a gente tem que pensar que por isso que eu coloquei o nome do meu podcast Construindo Saúde, porque a gente constrói a nossa saúde, né? Na base, né? Você vai investindo dia a dia em escolhas saudáveis, em fazer exercício, cuidar do emocional, né? Da parte psicológica. Sim. Mas você investe na sua saúde. Igual a gente investe em várias coisas na nossa vida, nos relacionamentos, no nosso trabalho, né? Então, assim, eu ainda brinco com os pacientes, construa o que você quiser, fique à vontade. Mas chegar lá vai estar pronto, né? Sim. Aí você vai colher uma coisa ou outra de acordo com do que você plantou, né? Então, assim, eu acho que é importante a gente falar dessa capacidade da reversão, né? E que a gente pode até suspender medicamentos em algumas situações, mas em outras não. Porque às vezes já é um cardiopata que está desenvolvendo uma resistência insulínica, você vai diminuir. Você pode até tirar um medicamento, mas os outros ele vai tomar por outras questões, ou ele sendo de maior risco, ele vai precisar... Outras medicações contínuas, né? Exatamente. De uso crônico. Até as medicações para excesso de peso. Talvez a gente tenha que deixar cronicamente também, né? Eu acho que o mais importante é o que ele vai continuar fazendo e o quanto ele vai estar sendo acompanhado.
É o que a gente sempre fala, né? Não adianta vir, trata ali e depois E esquece. vai embora, É contínuo, é um cuidado Exatamente. contínuo. E é isso que vai mantê-lo dentro do sucesso que ele teve. E eu falo isso para os pacientes, quando você vai ao médico, você fica com uma parceria, né? Então, você vai prestar conta, vamos dizer assim. Então, depois de 3 meses, as mudanças de hábito, elas impactam nos exames, quando você perde peso, começa a se movimentar, muda os seus hábitos, os exames vão melhorar. Então, geralmente, a gente fala, ó, daqui 3 meses você volta e a gente vai acompanhando. Porque Sim. fica mais fácil a gente dividir tudo isso, porque o paciente chega, às vezes ele acha que nem melhorou muito, porque ele não perdeu muito peso. Mas só que quando você vai e mostra, olha que coisa boa, você não modificou tantas coisas, mas o que você modificou já teve um resultado. Sim. E às vezes ele deixa de fazer um pouquinho o recomendado e às vezes volta e a gente consegue ajustar expectativas na consulta também. Que isso também é Exatamente. importante, né? Exatamente, porque assim, às vezes o paciente quer uma melhora muito substancial em pouco tempo. E eu falo, olha, você tem que controlar a ansiedade, porque você não chegou aqui de uma hora para outra. Então a Exato. gente tem que, porque o mundo hoje é assim, né? As pessoas querem E a tudo muito gente tem rápido. que pensar também que é uma mudança a longo prazo, né? Exatamente. Então a gente está ajustando coisas que a gente vai fazer para o resto da vida. Não é É uma mudança de para ir num casamento amanhã. Exatamente, né? Então é a longo é uma mudança de prazo. projeto de vida, que você vai investir e vai investir sempre. E eu sempre falo para os pacientes assim, não pense você que quem está com o peso adequado e que está tudo bem, que está fácil para aquela pessoa. É porque ela está fazendo o que precisa. Sim. Com dedicação, com empenho, com escolhas, Cada com um privações. tem o seu desafio, na verdade. Exatamente. Né? É aprender a lidar com o seu próprio desafio. Então, Graciela, assim, eu acho que a gente já está mais para o finalzinho do podcast. Tem alguma coisa assim que você falaria em relação à resistência insulínica? É uma mensagem ou alguma coisa que a gente não abordou aqui nessa nossa conversa que você acha que ficou faltando? Sim, eu acho que é muito importante o autocuidado. Entra muito como autocuidado, por ser um problema muito silencioso e que a gente vai ver com detalhes, né? Então, às vezes, o fato de você não estar sentindo nada ou tá até dentro do peso adequado, nada tá te incomodando, é importante avaliar como é que está a sua saúde também dessa mesma forma, né? E é importante também o que eu sempre falo para quem chega em consulta, eu preciso saber do seu histórico familiar. Claro. Então, às vezes, ele chega sem nem saber como é que tá o pai, a mãe, o que tiveram. É muito importante, porque aqui vai acionar alguns sinais para a gente para poder investigar de forma mais aprofundada e aí mudar a sua história, né? Com certeza, com certeza. Então, assim, pessoal, olha, a gente trouxe essa mensagem da resistência insulínica, da importância de saber como está a sua insulina e se você está se sentindo bem. Por quê? Eu falo que sentir bem é fundamental. E às vezes a pessoa acha normal ela estar sempre cansada, ela não ter disposição. E não, você não ter disposição um dia ou outro, tudo bem, mas você tem que se sentir bem. Então, se você está com uma tontura, uma queixa que uma hora acontece, outra hora não, se está muito desorganizada toda a sua rotina, você tem que fazer um check-up, fazer uma avaliação, porque às vezes, se você faz uma coisa muito básica, às vezes você nem vai saber o que está acontecendo. E a gente precisa conversar, entender a rotina daquele paciente, pensar o que pode melhorar aqui, o que pode melhorar ali, e lançar a mão e mostrar para o paciente, trazer a informação para ele. Porque quando ele entende, fica mais fácil dele agir. Por exemplo, ele pensa... Procurar ajuda, né? Exatamente, porque às vezes ele acha que está comendo uma coisa que é boa, que na cabeça dele é boa, mas não é. Né? Às vezes ele tem um excesso de um alimento saudável, que esse excesso, mesmo o alimento sendo saudável, é ruim, né? Pode ser ruim também. Então, assim, nos nossos minutos finais aqui, eu queria que você falasse das suas redes, quisesse falar sobre você um pouquinho, e para que as pessoas possam te conhecer e se
precisar de um endocrinologista para acompanhar, a gente tem essa parceria, eu mando paciente para você, você manda paciente para mim, a gente conversa entre si, e eu acho que isso é fundamental. Isso é uma coisa super importante também, tá ligado aos especialistas relacionados à patologia ali do paciente. A gente tem muita troca, né, Cris? Isso ajuda muito. E a gente aprende com os colegas, né? Exato. Porque, assim, a gente vai ter que tratar, você vai tratar uma hipertensão, você vai tratar um colesterol alto, eu vou tratar uma resistência insulínica, um diabetes inicial, mas o olhar do especialista é sempre diferente. É essencial. Eu acho que, assim, antes do especialista, primeiro nós somos clínicos, né? Até pela formação da especialidade. E esse olhar clínico acaba que afunila melhor para a nossa especialidade. E endócrino, junto com a cardiologia, se completam bastante, né? Porque a gente tem patologias que se cruzam. E quanto mais a gente consegue enxergar mais a fundo de uma especialidade e de outra, mais completo a gente vai saber investigar e tratar, né? Não deixar coisas passarem. Exatamente, perfeito. Agradeço muito a sua presença, ter aceitado o meu convite para esse bate-papo tão gostoso e que eu aprendi muito também. E então eu queria que você falasse aí pro pessoal dos seus contatos e agradeço mais uma vez e aí em breve vamos conversar sobre outros assuntos. Bom, estou à disposição, a minha rede é DRA Graciela Busic, lá a gente consegue conversar um pouco também, tem alguns temas que são sempre abordados, e é isso aí. Então tá bom, gente, o meu é Cristina Milagre, é DRA Cristina Milagre, o meu Instagram, e também vocês vão seguir aqui no canal do YouTube, e vocês vão ter esse podcast aqui para divulgar para todas as pessoas que vocês queiram, que queiram construir saúde.